Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde, é um prazer enorme estar aí com você. Não sei se você está assistindo o programa agora às 4h30 da tarde ou se está assistindo alguma das reprises, 11h30 da manhã e às 1h30 da manhã também, mas é muito bom fazer parte da sua vida, é muito bom aprender junto com você. Durante toda essa semana, o Vida e Saúde tem tratado a respeito da saúde a baixo custo. Nós estamos aqui com uma equipe super qualificada do PSF UNASP, o Programa de Saúde da Família, e essa equipe tem trazido alguns temas de relevância para todos nós, não importa o nível cultural, o nível socioeconômico, o nível financeiro, o importante é você prestar atenção. E afinal, você sempre vê aqui no Vida e Saúde dicas práticas de como melhorar, de como incrementar a sua qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre memória. A gente já trouxe aqui algumas vezes esse tema, a gente apresentou já alimentos que melhoram a memória, mas hoje nós vamos falar sobre a estimulação cognitiva. Se você não sabe o que é isso, saiba que vai fazer muito bem para você aprender junto comigo e melhorar a memória sempre. Tem também transtorno obsessivo compulsivo, as manias que podem trazer risco para a saúde. Você vai aprender como detectar e como trabalhar também um pouquinho esse problema que tem se tornado até, eu diria, um pouquinho mais comum. Isso é Vida e Saúde, você pode escrever pra gente, você pode usar o Facebook, pode usar o Twitter, pode usar também o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, lá tem dica, tem receita. Hoje não vai ter aqui no programa, mas você pode pegar uma receitinha lá do nosso blog. E eu recebo aqui o Josué de Castro e a Flávia. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Bom ter vocês aqui com a gente, muito bom mesmo. Vocês trabalham lá no PSF UNASP e fazem um trabalho muito bacana com... Vou usar o termo aqui que o Josué disse, com estimulação da cognição. Isso. O que é isso, Josué? Então, estimulação da cognição não é nada mais, nada menos que a gente trabalhar com o nosso cérebro, trabalhar com as funções do nosso cérebro, né? De percepção, de sensação, de resolução de conflitos, resolução de problemas, né? Não é nada mais que isso. Não é só um termo, então, que engloba isso. Agora, a Flávia, que é terapeuta ocupacional, qual que é seu papel na hora de estimular essa memória, tudo isso que o Dr. Josué falou aqui? Olha, a estimulação cognitiva, ela pode ser realizada diariamente de forma super simples, né? Então, a gente costuma orientar... ler uma forma de estimulação cognitiva, né? Hoje em dia, como a informação é toda pronta, então a gente acaba deixando isso um pouco de lado, né? Então a leitura, palavra cruzada, sudoku, músicas com letras diferentes. A continha sem usar o celular, a continha na cabeça ajuda também, doutor? Muito, ajuda muito. Tudo que a gente tem hoje, a gente não faz com a nossa própria cabeça, a gente faz com a memória de outro processador, a gente faz com outro tipo de instrumento que faz todo o trabalho nosso, que a gente deveria fazer, que antes a gente fazia e que hoje a gente não faz mais. Mas isso otimiza o nosso tempo. Como é que a gente consegue aliar as duas coisas? Porque, se bem que isso é um pouco assim, dá para discutir, né? Porque otimiza o nosso tempo, mas parece que cada vez a gente tem menos tempo para ser usado, apesar de toda essa facilidade. Porque assim, a gente usa muito tempo para fazer muita coisa que às vezes a gente não precisaria fazer mesmo, né? A gente se engaja em outras atividades que não são plenamente necessárias para a gente mesmo. Agora, se a gente analisa um pouquinho, a gente pode dizer o seguinte, olha, essas facilidades, doutora Flávia, eles descarregaram um pouquinho a nossa mente, porque antes a gente tinha que guardar todas as agendas de telefone na cabeça, data de aniversário, a gente tinha tabuada assim na ponta da língua, isso tudo meio que deixou espaço vago na nossa mente para outras coisas. É correto pensar desse jeito? Olha, o interessante é de que a gente sempre consiga priorizar, né, um pouco dessas atividades também, retomar um pouco dessas atividades, né, pensando sempre na prevenção da nossa saúde, né? A idade vai avançando e outras questões vão vindo junto com ela, né? Então é interessante de que a gente consiga prevenir mesmo, né? Desde dos filhos, dos netos, né? Desde pequenos, né? Para que não ocorra nenhum problema mais para frente, né? Para que a gente consiga parar um pouco dessa progressão da perda de memória, né? Então, doutor Josué, eu queria saber o seguinte,
Quando que é a hora de eu começar a me preocupar? Eu tenho 30 anos agora, eu já devia ter me preocupado antes ou não? Posso esperar um pouquinho mais para começar a exercitar e fazer essa estimulação cognitiva? O exercício da cognição e da estimulação, né, do nosso cérebro vem desde cedo e tem que ir até o final da nossa vida, né? O problema é que a gente não estimula até aonde a gente deveria, né? A gente fica fazendo os nossos joguinhos, fazendo com que a criança estimule, né, o raciocínio dela, e quando a gente fica mais adulto, né, mais velho, a gente acaba parando de fazer umas coisas que quando éramos crianças a gente fazia. Um bebê quando ele começa a andar, ele vai bem inseguro nos primeiros passos, mas depois vira uma coisa automática à medida que a criança vai crescendo. Uma informação aprendida, ou seja ela de qualquer maneira, seja ela para executar alguma tarefa, alguma coisa, quando ela não é utilizada, ela automaticamente é esquecida ou ela fica guardada lá na memória? Acho que depende da maneira como você guarda essa informação. Se você pega informação uma hora, por exemplo, um número de celular. Tá. Eu falo meu número de celular para você agora para você ligar para mim ou para outra pessoa. Você vai e usa e depois o seu cérebro ele descarta isso porque você pegou para uma atividade específica. Então o cérebro ele tem a autonomia assim de selecionar o que ele vai guardar, o que é realmente importante, mas quem decide isso sou eu. Na verdade, assim, eu não sei se eu tenho muita propriedade de falar isso, mas o cérebro, existem várias coisas que você pega, que você percebe e que o cérebro descarta mesmo porque é uma coisa que você vai usar agora. Aqui não vai usar mais depois, entendeu? Mas você pode falar assim, olha, eu vou usar essa informação depois, então eu vou guardá-la, eu vou praticar como é que eu vou colocar essa informação em prática sempre, para que ela sempre esteja na minha memória para o momento que eu for precisar dela, entendeu? Vocês têm um grupo muito bacana, muito interessante de justamente estimulação cognitiva e que é aberto a praticamente todas as idades, mas quem usa mais são os adultos. Porque talvez sintam assim a memória como é que começa a se esvair nessa fase mais avançada da vida. Eu queria saber que tipo de técnicas são importantes o nosso telespectador prestar atenção e começar a fazer até mesmo em casa. Dá para fazer em casa? Dá, que vocês fazem em grupo? Claro, não. É super possível, né, fazer em casa e não precisa ser necessariamente só em casa. No carro, às vezes indo para o trabalho, no caminho para o trabalho, né? De a gente tentar se lembrar de algumas coisas, se atentar mais a alguns detalhes, né? Que são importantes para o nosso dia a dia, né? Tá. Isso. O que dá para fazer, então? O que vocês fazem no grupo? No grupo, a gente faz um monte de atividade que parecia que a gente fazia quando a gente era criança e hoje a gente não faz mais. Algumas atividades, algumas brincadeiras mesmo. Dá um exemplo. Um exemplo. Tem uma brincadeira que a gente aprendeu, que eu aprendi quando eu estava na faculdade, que se chama Memorex. Então a gente dá uma palavra determinada e essa palavra vai fazer com que você lembre de outra. Tá. Então, imagina uma palavra aí. Vamos pensar em paralelepípedo. Paralelepípedo. Paralelepípedo me lembra rua. Rua me lembra brincadeira. Brincadeira me lembra taco. Taco me lembra beisebol. Beisebol me lembra jogo. Jogo me lembra grupo. Grupo, ok. Você falou grupo porque ela falou que palavra? Ela falou jogo. Eu disse jogo porque o Josué disse beisebol. Beisebol porque você falou taco. Taco porque você falou brincadeira. Eu disse brincadeira porque ele disse rua. Eu disse rua porque você falou paralelepípedo. Mas vocês dois já sabiam que tinham que decorar o que... Eu caí de paraquedas aqui na brincadeira, mas uma coisa puxa a outra. Isso com muita gente dá um pano pra manga. Mas então, quando é muita gente, outras pessoas também vão lembrando. Outras pessoas, não, você falou isso porque outro falou aquilo. Então, assim, isso é estimulação cognitiva. O interessante é de que a gente começa a perceber o quanto isso realmente afeta a nossa memória, né? A partir do momento que a gente vai jogando, né, e vai realizando a dinâmica, a gente fala, puxa, é mais difícil do que eu imaginava, mas porque talvez eu não me atente tanto, né? Vocês acreditam que a modernidade, ela trouxe todas essas facilidades, os eletrônicos, celulares, tablets, que ajudam muito a gente no nosso dia a dia, medir as coisas, anotar.
Mas vocês conseguem perceber assim, que as pessoas realmente não se prendem mais ao que as outras estão falando, ou as informações que poderiam ser realmente importantes? Vocês conseguem perceber essa realidade acontecendo? Sim. Ou é uma coisa assim muito de saudosismo, talvez, de alguém que é um pouco mais velho? Eu acho que é que hoje em dia a gente tem realmente a informação muito pronta, né? Data de aniversário, né? Em rede social, agenda de celular toda já completa no celular, então a gente não se atenta mais a lembrar por livre e espontânea vontade, né, a priorizar algumas situações também, né? E aí isso faz com que se torne mais fácil o esquecimento, né? Então o ideal é de que a gente se atente a isso. O aniversário, por exemplo, é uma coisa muito pessoal, né? Então, puxa, se a gente começasse a se atentar novamente a isso, né, é uma forma de trabalhar super bem o nosso cérebro também. E é uma forma de você criar vínculo, né? Sim. Porque imagina, não, eu sei a data do seu aniversário, eu sei o número do seu telefone. A mensagem vai ser muito mais especial. Muito eu posso mais. até usar o Facebook para mandar uma Justamente, mensagem, mas a mensagem vai ter um significativo muito mais assim, de dentro para fora. É engraçado que quando a gente faz as coisas com as nossas mãos, né, o objeto se torna muito mais significativo para a pessoa. Sim. Então, se eu escrevo uma mensagem para você no celular, como esse mesmo exemplo que você falou, ou eu escrevo num bilhete e mando para você, parece que aquilo tem muito mais peso, né, afetivo, emocional, exatamente, afetivo, do que quando você faz uma coisa simples e manda por internet, e manda pelo celular, entendeu? Então, eu acho que esse parece até que na nossa cabeça fica aquela coisa de a pessoa deu um Ctrl+C, Ctrl+V ali numa mensagem já pronta, e né? o fato de você ter a possibilidade de escrever também não deixa de ser uma estimulação, né? Coordenação motora e todos os outros tipos de a doutora Flávia vai puxar para o lado dela, né? Que é a terapia ocupacional. Claro. Mas realmente uma coisa casada com a outra acaba funcionando. Vocês têm percebido isso no grupo de vocês? Muito. O casamento realmente ele é importante de trabalhar a terapia ocupacional para estimulação cognitiva. Tem funcionado? Claro, não. A terapia ocupacional é uma das profissões mais importantes, né? Nesse ramo daí da estimulação cognitiva também, né? Não que a psicologia não seja. Ele vai puxar a sardinha pela dele, claro. É. Gente, olha, vocês estão falando, eu tô doida para dar uma olhada no que vocês andam fazendo na prática lá com o grupo de vocês de estimulação cognitiva. Vamos acompanhar juntos para ver o trabalho que esses dois e muitos outros profissionais que têm se atentado para a necessidade de sair um pouquinho do papel e da caneta e do receituário e para fazer a coisa acontecer de maneira prática. Vamos acompanhar juntos. Esse é o nosso grupo de estimulação cognitiva, onde a gente realiza diversas dinâmicas, né? Trabalhando sempre estimulando a memória, a atenção, concentração, né? Então, além de a parte física também, de respiração, que a gente sempre finaliza, porque ajuda bastante, né? Nessa questão da memória. Na realidade, a gente pensou nesse grupo com todos os profissionais. Então, a gente pensou em trabalhar tanto a parte cognitiva, de memória, de atenção, de retomar associações cognitivas, então junto com atividades motoras, por isso que tem físio, fono, TO, psicólogo e nutricionista. A gente resolveu fazer um grupo bem multi mesmo, para trabalhar com o indivíduo como um todo. Mas a questão do nome, do Memorex, a gente começa para aquecer mesmo, né? A gente faz um aquecimento e aí depois a gente entra com perfil, com imagem em ação, porque aí a gente, além de trabalhar a memória, trabalha a questão de tomada de decisão, iniciativa, criatividade, tudo isso precisa ser estimulado junto, toda essa parte cognitiva, né? Então a gente aproveita para trabalhar de uma vez. E é um grupo que, na verdade, a gente não está fazendo hoje como um tratamento, é como uma prevenção. A gente pensou em, antes do indivíduo ter alguma dificuldade, a gente já trabalhar isso com eles. Por que a gente não faz sem a necessidade? Estimular o cérebro. Isso que é o mais importante. E o cérebro não vive sem o corpo, né? Se você não cuidar do corpo, não adianta. Não é porque está com 60 que você ficou velho. É que você sempre tem que pôr o cérebro para funcionar. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Que maravilha, olha aí. E você de casa
Começa a fazer aí um pouquinho que você tem, a doutora Flávia mencionou aqui algumas coisinhas, continha, cruzadinha, são coisas que vão estimular a sua memória e eu espero que você tenha aproveitado. Obrigada, os dois profissionais, e parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um pouquinho mais sobre o toque. É um minutinho e a gente já volta.